correndo contra o tempo para aprovar ainda em 2024 a regulamentação da reforma tributária. Deputados trabalharam até no domingo e acertaram algumas mudanças em relação ao texto que passou pelo Senado. Pedro Nascimento de volta. Ô Pedro, não é muito comum os deputados trabalharem no fim de semana, né? Bom dia, Kátia. Não, cenas raríssimas aqui em Brasília nesse último domingo, mas tudo em função dessa ideia de que esse projeto da reforma tributária seja concluído ainda nesse ano de 2024. E lembrando que falta pouquíssimo tempo, né? A gente está no dia 16, hoje é segunda-feira, e no dia 20 já tem início o recesso parlamentar, né? Então eles voltam agora somente em fevereiro para votações, para tratar de outros temas. Então a ideia é que isso seja votado ainda nessa semana. Mas para isso, os deputados precisam discutir o que foi aprovado no Senado, né? Por isso que ontem os deputados que compõem o grupo de trabalho que discute o texto da reforma tributária na Câmara dos Deputados se reuniram. Reunião que começou pela manhã na sede aqui do Congresso Nacional, com uma reunião entre os deputados e também os técnicos, né, do Legislativo para discutir essas mudanças, e durante a tarde os deputados se reuniram com representantes do Ministério da Fazenda para apresentar essas mudanças, discutir ali alguns pontos desse texto. Ainda depois desse encontro, os deputados estiveram com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, para tratar aí a respeito da questão política, né, envolvendo essas mudanças que serão feitas, se há acordo para que a Câmara possa mexer nesses pontos que são ainda sensíveis, né, em relação ao que foi aprovado no Senado. E a ordem do deputado Arthur Lira é que esse projeto seja tocado rapidamente, e aí há uma previsão do deputado Reginaldo Lopes, ele que é o relator dessa proposta na Câmara dos Deputados, ele é do PT de Minas Gerais, que essa votação, se não acontecer ainda hoje, possa acontecer no mais tardar na terça-feira, já prevendo a aprovação desse projeto. Lopes, ele não quis antecipar quais serão as mudanças que serão acatadas ou rejeitadas nesse texto que voltou do Senado, mas diz, porém, que 90% do que foi alterado, né, por esse grupo de trabalho são questões técnicas, e outros 10% ainda dependem de discussão política. Esses 10%, então, portanto, dando mais trabalho, vão dar muito mais trabalho para os deputados, né? Um dos pontos, né, que ele já adiantou que podem ser modificados é a decisão de equiparar a carga tributária dos serviços de saneamento básico aos de água e esgoto, que impactaria diretamente naquela trava de 26,5%, que é a alíquota do imposto geral cobrado aqui no Brasil. Essa que, né, se não for modificada, pode ser uma das alíquotas mais altas do mundo com relação à cobrança de imposto. Reginaldo Lopes também crê que o cashback pode ser uma solução para poder respeitar esse percentual, cashback que será pago às famílias de baixa renda que, porventura, fizerem compras e deverão ser restituídas desse imposto. Então, esses são os pontos em que deve haver modificação. Só que a gente tem um ponto que foi determinado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, que esse grupo de trabalho ele não terá liberdade para adicionar novos pontos ao texto. Ou seja, pode modificar uma questão ou outra, pode remover algo que passou pelo Senado, mas não deve mexer nesse texto, para que, caso ele seja aprovado, ele siga diretamente para a sanção do presidente Lula, e assim a Câmara, o Congresso, possa ficar finalmente livre dessa pauta. Mas, claro, há outras discussões envolvendo esse texto. Há uma ideia, inclusive de membros do governo, que sejam incluídos bebidas açucaradas e também alimentos ultraprocessados na questão do imposto seletivo, que cria uma taxa a mais em cima de alimentos e produtos que sejam nocivos à saúde ou ao meio ambiente. Mas essa discussão, pelo que o presidente Arthur Lira já adiantou, que não deve ser levada adiante para que o texto seja aprovado o quanto antes. Então a expectativa é que essa votação ocorra, se não ainda hoje, no mais tardar na terça-feira, para que a Câmara consiga fechar os trabalhos no ano de 2024, ainda há tempo do recesso parlamentar. Kátia. Pedro Nascimento, 8 horas.